e amado nome, Senhor. E quando nos reunimos assim, nos sentimos mais pertinho da sua presença. Ó Senhor Jesus, cuida do nosso corpo, tão necessitado nos dias atuais, mas acima de tudo da nossa alma, que muito mais precisa de Ti. Ampara-nos os ideais dessa noite. Abençoe essa casa que abre as portas virtuais para que nós possamos estar Te buscando mais de pertinho. Senhor, Mestre amado, abençoe os lares de todos que se encontram conectados conosco neste momento, daqueles que também não puderam, tiveram impedimentos. Visita o Senhor, abençoe cada canto deste lar, abençoe as águas destes lares, para que elas sejam fluidificadas pela equipe espiritual que opera em seu nome. E nós te pedimos que abençoe o expositor desta noite, que lhe dê o discernimento, o entendimento para nos trazer os teus ensinos. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que a tua proteção, a tua paz e o teu amor nos acompanham sempre. E contigo, Senhor, seguiremos firmes e fortes, em confiança total em Deus. Que assim seja, Senhor Jesus. Assim seja. Então, nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Toninho, que vai nos trazer hoje o tema Não Vim Destruir a Lei. Então, Toninho, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, família. Muito obrigado aí, primeiro, pela oportunidade, viu? A gente teve a oportunidade de estarmos aí algumas vezes, né, reunidos presencialmente, e certamente ainda iremos nos encontrar muito aí presencialmente. Mas enquanto isso não acontece, a alegria de revê-los aqui, né, virtualmente, para nós é muito positivo, e principalmente pela oportunidade de estarmos em torno do Evangelho, né, que isso também muito nos alegra. O companheiro trouxe bem. Nós teríamos a oportunidade de tentar trocar de ideia em relação a algumas perguntas no final, mas acreditamos que, seguindo ali a forma do estudo, quando presencialmente, né, o calor da presença, se caso vocês tiverem alguma dúvida no decorrer, quiserem compartilhar, às vezes duvidar do que nós vamos falar, acrescentar, discordar, sintam-se à vontade. A doutrina espírita tem essa grande vantagem de permitir que a gente aqui possa estar simplesmente trocando de ideias em torno do Evangelho. Ninguém aqui sabe tudo, né? Nós não sabemos. E tem uma coisa no Evangelho que é tão gostosa, parece que está na Epístola de Pedro, que diz que, primeiramente, sabeis isso, que nenhuma das Escrituras é de particular interpretação, né? Então, essa liberdade que temos de olhar para o Evangelho e podermos colaborar com o nosso ponto de vista, isso é muito interessante. Aqui nós vamos fazer simplesmente alguns apontamentos em relação ao tema, né? Mas contamos com a participação de vocês aí, a qualquer momento que vocês queiram, tem a opção de levantar a mãozinha, ou então de abrir o microfone direto. Se eu não ver a mãozinha levantada, a coordenação, e fala, Tom, nem fulano quer falar, não tem problema nenhum, tá? Que nós estamos em família mesmo. Bom, eu não vim destruir a lei, nem os profetas, eu não vim abrogar, mas eu vim dar cumprimento. Para que a gente possa contextualizar essas expressões, ou aonde se localiza, nós vamos encontrar no Sermão do Monte, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, logo depois que Jesus, conversando com os discípulos, embora ele estivesse fazendo um sermão para uma grande multidão, a sensação que nós temos é que ele está falando de forma muito próxima, muito peculiar aos aprendizes, aqueles que se esforçam na busca do conhecimento crístico, tá? Então, olha que interessante, que nós estamos tendo a oportunidade de perceber que algumas pessoas deixam a correria do lar,
deixam os afazeres, às vezes até prazeres de estarem com os seus, para buscar o Evangelho, buscar a casa espírita, buscar o cristianismo redivivo, para ouvir falar de Jesus, para poder aprender um pouquinho mais. Então, a contextualização que fazemos aqui hoje é mais ou menos o que acontecia à época lá de Jesus. Lá no capítulo 5 de Mateus, é muito interessante porque mostra o esforço desses discípulos, aonde Jesus lá diz que ele vendo a multidão, que é um personagem bem interessante, complexo, ele sobe um monte, ele se eleva, né? E geralmente a gente gosta de comparar com cada um de nós, porque nós, enquanto personagens no dia a dia, quando a gente vê a multidão, a gente costuma entrar no meio dela, né? A gente vai com as gentes, com a maioria da turma. Jesus não, ele vê a multidão, ele se eleva. E lá é interessante que lá diz que ele, subindo o monte, aproximaram-se dele os seus discípulos. Olha que legal isso, o discípulo se aproxima de Jesus, ou seja, ele se elevou, e ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então, Jesus começa a ensinar, na realidade, aos discípulos, aqueles que o buscaram ali naquele esforço. A grande multidão é natural que pegue carona na fala, mas Jesus era claro quando, no capítulo 13 de Mateus, contando as suas primeiras parábolas, ele sinaliza para os discípulos, quando questionado por que vos falava por parábolas, Jesus explica, eles têm olhos, mas eles não conseguem ver, eles têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Mas a vós, os discípulos, tudo que ouvi de meu Pai eu vos tenho dado a conhecer. Então, naquele esforço, daquela subida simbólica do monte, aonde Jesus, assentando-se, aproximam-se dele os seus discípulos, ele abrindo a sua boca os ensinava, dizendo, mostra que Jesus foca no aprendiz. Né? Ele vai dar o recado para o aprendiz. Em certa feita, ele, com uma mulher cirofenícia, que representa a gentilidade, o povo gentio, não sei se vocês se lembram, correndo atrás dele, pedindo ajuda para a filha, ele fala assim, não é justo pegar o pão dos filhos dos judeus, né? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele fala isso nessa passagem, e deitá-lo aos cachorrinhos. Não é? Mostrando que existia uma separação entre a grande multidão e o judeu, aquele que já tinha conhecimento do Deus espiritual, do Deus único, né? E os discípulos estavam inseridos nessa turma, desses aprendizes que conheciam a lei, né, que já tinham noção dos preceitos divinos, mas iriam ali receber de Jesus algo a mais. Eles iriam receber essa mesma lei sublimada, eles iriam receber de Jesus aspectos de percepção que um escriba e que um fariseu altamente conhecedor da lei também não conseguia perceber. E Jesus vai compartilhar isso com eles no decorrer de alguns versículos aqui. Por que nós estamos falando isso? Porque esse capítulo, esse versículo 17 do capítulo 5 de Mateus, ele é a fala exclusiva de Jesus, o tempo todo Jesus falando. E nós vamos entender que Jesus focava no aprendiz, porque quando, no versículo 13, você vai ter um início de uma continuidade do assunto das bem-aventuranças, é Jesus falando com os discípulos que eles são o sal da terra, que eles são a luz do mundo. Então ele não fala isso para a grande multidão. Olha que interessante, o texto lá vai dizer, vós sois o sal da terra. Não é? Vós sois a luz do mundo. Então isso dá a ideia que o aprendiz já trazia responsabilidades diferenciadas. Então, contextualizando, ele passa pelas bem-aventuranças, que é uma escalada praticamente ali evolutiva, todas elas, culminando com ciclos interessantes. Ele vai finalizar dizendo, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, fizerem todo mal contra vós por causa do meu nome ou por minha causa, ou seja, é o aprendiz em pleno testemunho, né? E aí depois ele entra nessa linha de que vocês trazem responsabilidades
de acentuar o sabor da vida junto à comunidade, junto à terra, porque vós sois o sal da terra. E a função do sal é aquela de acentuar o paladar dos alimentos, né? Então, enquanto sal da terra, você tem que trazer um gosto diferenciado para a vida, ou para a conservação da própria vida. Se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora, para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade quando ela é edificada sobre um monte. E ninguém acendendo uma candeia, a coloca debaixo do alqueire, debaixo da cama, mas no velador, e dá a luz a todos que entram na casa. Esse é o discípulo, aquele que traz já responsabilidade com o material que ele recebe. Primeiro com a lei, junto com Moisés, ofertando a toda aquela comunidade valores educacionais importantes. E o discípulo tinha essa percepção, tinha essa visão. Antes de entrar em Jesus sublimando a lei, vale a pena a gente entender que essa lei, que aquele povo já conhecia, tinha duas grandes frentes, né? Primeiro, a lei recebida diretamente do Pai, que nós vamos chamar aqui de 10 mandamentos, e que é ofertada para uma população que tinha acabado de receber ali a liberdade. Moisés, ele pega um povo cativo, já há séculos ali. Esse povo, ele tinha um subjugador, ele tinha alguém que mandava, ele tinha alguém que escravizava, e esse alguém, o faraó, maltratava, e ele simplesmente não dava liberdade. Você tinha que obedecer, teoricamente, ao inimigo. E aquele povo, mesmo trazendo a ideia de um Deus espiritual, um Deus único, esse povo recebia influências muito peculiares de um povo que trazia na sua intimidade de coração e mente contaminações com ações que não eram muito positivas, moralmente, se a gente pudesse dizer assim. O próprio fato de escravizar, subjugar, maltratar o próximo, já era sinalizações de que não era o melhor povo do mundo para comandar. E aí, desde já, eu já convido vocês a pensarem se vocês conhecem alguém do dia a dia de vocês que maltrata, que escraviza, que subjuga, que às vezes condena. Então, esse era o perfil à época que o povo hebreu encontrava. Quando Moisés oferta liberdade para esse povo, não sei se você se lembra, ele bate o cajado no mar, abre o mar ali, ele passa com o povo todo para aquela terra prometida e tal. Um dos primeiros movimentos que Moisés vai fazer é ofertar para aquele povo a chamada lei, porque até então, quem o povo obedecia? Obedecia a Faraó, obedecia ao seu senhor, na época lá era Faraó. Embora ele tivesse a perspectiva vindo de outras pairagens para o orbe, de que existia um Deus espiritual, de que não eram aqueles deuses propostos à época pelos vários povos, não. Era um Deus espiritual. E o desafio do povo hebreu era enorme, porque você imagina você falar de um Deus espírito, enquanto todos os deuses que eram percebidos nas cidades, nas aldeias, toda aldeia tinha o seu, toda cidade tinha o seu Deus, e ali você chegava naqueles templos e falava assim, me mostra o seu Deus, o cara te mostrava um templo, de todo tamanho, com estátuas, aí me fala do seu Deus, povo hebreu, você não tinha um retratinho 3x4 para mostrar dele, porque era um Deus espiritual. Então isso era desafiador. Me mostra a força do seu Deus, cadê? Você não podia falar dele se não fossem linhas espirituais. Então era realmente desafiador. Moisés, então, quando chega com a chamada lei, ele vai oferecer essas duas grandes frentes. Ele vai trazer os 10 mandamentos, que de cara a gente nota que é um processo coercitivo. Se você pegar os 10 mandamentos, 7 deles vêm com a palavra não na frente. 7. Não matarás. Não cometereis adultério, não faça isso, não faça aquilo, ou seja, é para um povo que precisa de coerção, que precisa de um processo educacional. É igual criança espiritual recebendo a orientação
dos mais velhos. Tá? Então, não pode isso, não pode isso. Só 3 que convidavam a uma ascensão maior, que é amar a Deus, guardar o dia de sábado e honrar pai e mãe. Todos os outros 7, não. Né? Então, o povo foi sendo levado dessa forma. Quando Jesus aparece no contexto, é muito interessante, porque ele vai pegar a lei e vai fazer a apreciação da lei nesse exato momento aqui, aonde ele já trouxe para os discípulos bem-aventuranças, já trouxe para os discípulos responsabilidades, né, de conduta e de necessidade de exemplificação, e ele vai trazer agora aspectos dessa ordem. Eu não vim destruir nem a lei, nem os profetas. Eu não vim abrogar, mas eu vim dar cumprimento, tá? Então, quando ele fala isso, ele está abrindo a mente do discípulo para aspectos da lei que ele iria ter que enfrentar, vistas como a lei estava sendo levada, principalmente pelos escribas e pelos fariseus. E Jesus, por mais que ele não condenasse as ações e os discursos dessas castas, desses companheiros, ele não poderia concordar com as ações desses irmãos. Então você vai ter discursos de Jesus bem interessantes dizendo assim, olha que legal, faça tudo que o escriba e que o fariseu manda você fazer. Faça tudo o que eles falam para fazer, mas não faça o que eles fazem. Olha que interessante. Porque eles falam uma coisa e fazem outra, não é? Mas o que eles falam para fazer, faça porque está certo. Eles têm noção da lei, e a lei é clara. Embora a gente tenha que fazer uma distinção aí. Aquele povo também, além dos 10 mandamentos, eles recebem a lei civil, que Moisés elabora e compartilha com toda aquela comunidade, e com tantas variáveis e com tantas frentes educacionais, que era a lei civil para aquele povo à época, e que essa iria sofrer modificações na esteira do tempo, visto que ela tinha uma função educacional importante à época, mas que certamente com o tempo a lei civil iria cair, né, porque ela vinha com aspectos educacionais menores também contemplados, tá? Mas os 10 mandamentos, inalterados, aqueles que ele recebe no monte e traz para a população, esses não se modificam. Então, ele vai tratar aqui, não de aspectos da lei civil no primeiro momento, tá, gente? Isso é importante dizer. Mas, para Jesus, o que importa nessa apreciação da lei aqui são os 10 mandamentos trazidos por Moisés à comunidade, aos hebreus, tá? Dentro do que falamos aqui, família, alguma dúvida? Tô achando vocês muito calados, eu tô chateando vocês? Não, até o momento, nenhuma pergunta, Tá tranquilo? mas assim, não, claro que não está chateando, nós estamos aqui, né, curtindo demais as palavras e meditando, né? Isso. Pode prosseguir tranquilamente. Então, vamos lá. Beleza. Eu vou ao texto aqui, então, um pouquinho, sem querer cansar vocês, né? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, mas vim cumprir. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado... O que será que será chamado? Eu não sei se tem alguém acompanhando a Bíblia aí, mas gostaria de ouvir vocês. Eu vou cutucar vocês aqui agora. Olha que interessante. Se violarmos um dos menores mandamentos, né? E assim ensinarmos aos homens, né? Seremos chamados menor no reino dos céus. Mas
Olha que interessante. Se guardarmos esses mandamentos, né, se cumprirmos os mandamentos em vez de violá-los, e assim ensinarmos também aos homens, será chamado o que no reino? O contrário de menor é o que, família? Me ajudem aí. Grande. Ah, boa, mas por que grande? Por que não está lá maior? Porque o contrário de menor é maior, por que não ser o maior no reino? Por quê? Pegadinhas do Evangelho. Vamos lá, Cristina. Maior é Jesus, maior é Deus, né? Ah, o maior é Deus. Jesus não avoca para si, tá, Cristina, a condição de maior. Pelo contrário, várias vezes no Evangelho, pelo menos em alguns pontos, nós vamos perceber que Jesus, ele dá todo o crédito ao Pai, né? Uma vez viraram para ele e falaram assim, bom mestre. Ele, olha, mestre, tudo bem que dizeis bem porque eu sou, mas bom só tem um, que é meu Pai que está nos céus. Ele dispensa o título de bom, não é? Ou seja, Deus é bom. A bondade talvez seja um exercício que nós tenhamos que fazer, mas a fonte infecunda é de lá. Deus é amor. Amar é conosco. Nós temos que nos esforçar, mas a fonte que nos alimenta e que nos estimula vem de lá. Então vamos estar atentos, porque a grande maioria de nós gostaria de bater no peito e falar assim, nossa, eu sou tão bonzinho, né? E vamos lembrar que Jesus dispensa o título de bom. Se Jesus dispensou o título de bom, família, vamos pensar que talvez não seja uma boa a gente achar que é bonzinho, né? Temos que rever aí os conceitos. Mas vamos lá, olha que legal. O contrário de menor é maior, mas só tem um que é maior nos céus, né, no reino, que é o Pai. Né? Então, o máximo que você vai conseguir ser neste reino, se cumprir os mandamentos, se ensinar aos homens, principalmente através da exemplificação, o máximo que você vai conseguir ser percebido lá é como grande, segundo a fala de Jesus. Mas olha o desafio das palavras no Evangelho, nas suas minúcias, nos seus detalhes. Quem estuda o Evangelho de forma minuciosa percebe coisas, às vezes, que são interessantes. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, né? Mas, em verdade, vos digo que o menor no reino é maior do que João. Aí você confronta as duas passagens, você fica pensando assim, gente, aquele que ouve os mandamentos, às vezes não cumpre e ainda ensina errado, é considerado menor no reino, vai ser chamado menor no reino. Mas aquele que ouve, ensina, pratica, é chamado grande. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. João Batista é um profeta. Ele anuncia a vinda de Jesus. Ele fala, o Messias está vindo, não é? O Messias está chegando. Não sou eu o Messias, ele fala, mas o Messias está vindo. Ele anuncia, ele é o profeta. Dos nascidos de mulher, não tem ninguém que é maior do que João. Ele, dos profetas, ele é o maior, porque ele está ali, ó, às portas de apresentar para a humanidade o Messias. Mas, no reino dos céus, o menor já é maior do que João. Olha que desafio é isso. Aquele que ouve os mandamentos, ainda não pratica, é menor no reino. Olha que legal, estamos ouvindo Jesus. Estamos pegando o Evangelho do Mestre e estamos estudando. Nós estamos fazendo como Alcione falava no livro Renúncia, as palavras de Jesus precisam ser conhecidas, né? Conhecidas, meditadas, sentidas e também vividas nessa ordem. Talvez estamos conhecendo e talvez não estamos conseguindo sentir e nem vivê-las. Mas o fato de conhecer já nos traz aspectos de responsabilidade, mesmo que não conseguimos fazer, de alguém nos olhar e falar assim, gente, aquele conhece o Evangelho, né? Ele talvez seja chamado menor no reino, porque não consegue cumprir, não consegue às vezes fazer, mas já conhece Jesus,
já ouviu Jesus falar. É como se João Batista já tivesse nos apresentado esse mestre, não é? Vamos estar atento a isso. Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João, mas o menor no reino já é maior do que João. Já ouvir Jesus já te coloca numa condição interessante, embora aqui muito é dado, muito será cobrado. Certamente, se você está ouvindo os aspectos crísticos, se prepare, porque isso vai cobrar de você atitude, vai te cobrar realização. E se você não fizer, isso tem um preço íntimo complexo também. Vamos pensar nisso aí. Mas quero ouvir vocês, dentro do que já falamos. Vamos lá, Cris, o que você tem aí para nós? Eu queria te pedir, para dentro dessa apreciação que você está fazendo, onde que a gente poderia entrar, por exemplo, com a fé? Eu sinto, todos nós, nesse momento de enfrentamento de pandemia, com tanta conversa sobre transição e tudo, né? A fé está muito abalada. E aí, quando você vem falar dessa passagem, que você fala com tanta propriedade, você pode dar uma palhinha para a gente sobre a fé? Uhum. Nós vamos ter um comentário no Evangelho segundo o Espiritismo sobre aquela passagem da higienização do templo, né? Aonde Jesus, depois de higienizar o templo em Marcos, ele sai com os discípulos por aquela estrada de Betânia. E Pedro faz uma observação interessante, porque ele vê aquela figueira que Jesus, um dia antes, a procura, porque tinha muitas folhas, mas não tinha figos. E lá diz que Jesus, né, naquela manhã com fome, foi até aquela figueira. E não achando nada senão folhas, virou para ela e falou que ninguém jamais coma fruto algum de ti, porque nem era época de figo, inclusive. Passagem complexa. Mas foram para o templo, e Jesus higieniza o templo, ele vira a mesa dos cambiadores, ele puxa a cadeira dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém andasse com vaso pelo templo, né? E ele falava que a casa do Pai será chamada por todas as nações a casa de oração, mas nós as temos transformado em covil de ladrões, né? Saindo, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. Secar desde a raiz é secar de dentro para fora. Ela não seca até a raiz, mas ela seca desde as raízes, de dentro para fora. E Pedro fala uma coisa interessante, que é a visão do discípulo, não é uma visão menor, é natural. Ó Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, como se Jesus amaldiçoasse alguma coisa, amaldiçoou, ela se secou desde as raízes, né? Jesus pede para que ele tivesse fé em Deus. Tenha fé em Deus. Em verdade vos digo que se disser a este monte, levanta-te e precipite-se ao mar, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, tudo o que disser lhe será feito. Os verbos, eles vão, e os pronomes nos mostram que é algo que tem que ser trabalhado na nossa intimidade. Você disser a este monte, levanta-te e precipite-te no mar, e não duvidar em seu coração, tudo o que disser lhe será feito. É feito em você, não é feito lá. Kardec vai explicar que existem montes em nós, na nossa intimidade, construídos na esteira do tempo, pelo orgulho, pela vaidade, pela presunção, que são verdadeiras montanhas arregimentadas no sentimento e que nós temos que retirá-las. Né? Kardec vai explicar isso. E que nós só vamos conseguir com bases de convicção, de acreditar que somos capazes de retirar esses obstáculos da nossa intimidade. Muitos de nós vivemos esse obstáculo na atualidade. Quando diante dos fatos que ocorrem hoje com a pandemia, por exemplo, nós nos questionamos se nós estamos preparados, por exemplo, para desencarnar amanhã ou depois.
ou para despedir de um pai, de um filho amado, de um vizinho, de um colega, não é? Será que eu tenho estrutura suficiente de fé para passar por isso com tranquilidade? Será que o cristianismo redivivo, a doutrina espírita, que me fala da pluralidade dos mundos habitados, que me fala da pluralidade das existências, da vida futura, já regimentou em mim material suficiente para me fortalecer diante desses embates, né? Então, nós vamos fazer um contraponto aqui agora de uma fé que nós vamos localizar numa outra passagem. Quando Jesus ele fala que se tivermos fé, não do tamanho de um grão de mostarda, mas como o grão de mostarda. E aí você fica parando para poder pensar como é a fé do grão. Porque não é só o tamanho que ele sinaliza em outra passagem, mas é a fé como o grão de mostarda. Como é a fé do grão? Que não tem um cérebro para pensar e nem nervos como a gente para poder sentir. Como é a fé? A fé do grão talvez seja aquela fé de um ser que existe ali e que não questiona do Pai. Que ele não duvida. Que se você pegar e colocar, enterrá-lo em ambiente bem obscuro, jogar terra por cima, sabe o que ele vai fazer? Sabe o que o grão de mostarda vai fazer? Ele vai se lançar vagarosamente para o alto. Ele vai buscar romper as barreiras e as montanhas que o assolam naquele momento. E vencendo todos esses obstáculos, confiante na vontade do Pai, porque é a vontade do Pai que rege, não é a vontade do grão. Ele vai ganhar ambientes de claridade, ele vai germinar, e pasmem, o Evangelho fala que a menor semente se transforma numa das maiores hortaliças, ao ponto das aves do céu virem fazerem ninho nela. Olha que interessante isso. O que prevalece em relação ao grão de mostarda? Na fé do grão. É a vontade do Pai que prevalece. Talvez o grão, se você questionasse, ele ia falar com você assim, não me joga no buraco, né? Mas não, ele não questiona, ele não briga, ele não reclama e ele não xinga. Ele simplesmente aceita e se lança naquilo que a vida proporcionou. Jesus exemplifica isso, esse padrão de fé no Pai, quando no momento derradeiro, ele até nos sinalizando que temos que procurar o que é bom. Não sei se você vai lembrar, Cris, quando ele fala assim, naquele momento, lá no Getsemane, quando ele se coloca em oração, ele diz assim, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Mas, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. É muita confiança. É muita confiança. Por quê? Ele está sinalizando primeiro para a humanidade, ele é guia e modelo, ele está mostrando para a Cristina, para a Olga, para toda a equipe que está aqui, para a Eva, para o Toninho, para a Marilda, para todo mundo que está aqui hoje nessa reunião, que nós temos sempre que procurar o que é bom, o que é feliz, o que é alegre, evitar a violência, evitar o constrangimento, os maus tratos, sempre. Ele sabia o que ele iria enfrentar pelo perfil da humanidade à época, né? Mas ele sabia que era a vontade do Pai que tem que prevalecer. Então, quando ele se coloca em oração, é muito bonito isso. Pai, se queres, olha como é que a vontade do Pai está na frente. Se queres, afasta de mim esse cálice. Mas, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. É uma diretriz bonita que, semelhante à fé como a do grão, né, mostra que a vontade do Pai tem que prevalecer. Aí, Cris, toda vez que eu acreditar que tudo que acontece na minha vida, com pandemia ou não, tudo que acontece está sob a tutela superior, não vai ter sofrimento, não vai ter desespero, vai ter tranquilidade. Não sei se você vai lembrar uma história que o Divaldo conta, Toninho, de um rapaz... Pois não, irmão. Temos uma pergunta, a hora que você quiser fazer uma ok. pausa... Vou só concluir e a gente volta.
Não sei se você vai lembrar, o Divaldo ele conta a história de um rapaz, um empresário espírita, e muito engajado no movimento e nas ações caritativas, nas reuniões, auxiliava os funcionários, era uma pessoa muito benquista por todos. E ele sofre um desencarne prematuro, e que é natural, porque o Pai sabe a vontade de cada um, mas ele sabe a vontade dele, o quanto é bom, que às vezes algo que parece fatal para a humanidade ou para nós, vai ser bom para o conjunto, não é verdade? Então, quando ele desencarna por uma peça que cai da máquina lá, que o colhe, né, pega, passa na cabeça dele ali, e ele desencarna, a primeira visão que ele tem é da mãe dele, que já tinha desencarnado, afagando os cabelos dele no colo. Ela o acolhe com todo carinho e vai fazendo aquele cafuné mais gostoso. Ele tinha acabado de desencarnar. Olha para você ver, André Luiz passou 8 anos numa região umbralina, não é? Sofrendo lá. Esse desencarnou, a mãe do lado ali acolhe. Ele olha para a mãe e fala: mãe, mas a senhora já desencarnou? A mãe vira para ele e fala assim: mas você também, meu filho. Aquela coisa assim, o papo, entendeu? Tranquilo. Jesus, ele é procurado por 3 discípulos, e que os 3 discípulos trazem sinalizações interessantes para segui-lo. O primeiro vira e fala assim: mestre, por onde fores eu te seguirei. Aí Jesus fala assim: olha, as raposas têm covis, as aves do céu elas têm ninhos, mas o filho do homem, ele não tem uma pedra onde repousar a cabeça, né? O outro fala assim: olha, eu vou despedir da minha família e depois eu venho te seguir. Jesus fala assim: ó, aquele que lança a mão da charrua, da ferramenta para poder plantar, para fazer a coisa acontecer e olha para trás, não é digno do processo, né? E o terceiro, que é o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, que tem a ver conosco, sabe, companheiro? É aquele discípulo que vira para Jesus e fala assim: mestre, meu pai morreu. Não convém que eu vá lá enterrar o meu pai e depois eu venho te seguir? Olha como é que tem a ver conosco no dia de hoje, né? Jesus vira para ele e fala assim: deixai aos mortos o enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Várias vezes Jesus chama os escribas, os fariseus, que tem a ver com o nosso estudo aqui de hoje, de sepulcros caiados. Vocês estão mortos. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Muitos de nós choramos desesperadamente aqueles que retornam à pátria espiritual, e é natural que seja assim. Somos muito apegados, e a nossa expressão, ela ainda é um pouco infantil, espiritual. Mas vamos ouvir Jesus. Ele vira para esse discípulo e fala: deixa os mortos da sociedade, a preocupação com os trâmites naturais que são necessários para um cadáver. Ele não estava querendo dizer que deixa um defunto enterrar o outro defunto, não é isso. Deixe os cidadãos mortos enterrarem os mortos. Mas você, meu amigo, que já sabe das questões espirituais, que está me seguindo e que já ouviu dizer da vida futura, outro dia vocês ficaram sabendo que na transfiguração apareceu Moisés e Elias falando comigo. Você já tem noção da espiritualidade? Vá e anuncie o reino de Deus. Vai lá no velório, não precisa ficar comigo não, vá e anuncie o reino de Deus. Vai falar que a casa do meu pai tem muitas moradas, percebe? Então nós, espíritos, em plena pandemia, nós temos um recado importante para oferecer. E te garanto que não é, Cris, a falta da fé, e não é a desilusão, ou a ideia de que a nave ou o planeta está sem direção. Não é assim. Quantos companheiros que perdem o ente amado mais velho, não é? Porque foram ali sustentados durante décadas. Você vai pensar assim: e agora, como é que vai ser? Porque o pai desencarnou de Covid com 60 anos, o rapazinho tem 35 anos, nunca trabalhou na vida. Da escola para o videogame, né? E ficou lá. Tá ele e a mãe pegou Covid. Aí a espiritualidade fala assim: se a mãe desencarnar, a coisa vai. Porque está arriscado ela ficar e vai ser mais 30 anos ali de videogame ou de sustento. Percebe?
Então, tem dimensões, Cris, que a gente não consegue ter. A gente não sabe espiritualmente como cada um vai tirar proveito disso. Mas tenhamos fé e confiança de que está tudo dentro de uma programação importante para nós e para as comunidades, para os povos também. Vamos lá? Outra pergunta? Tranquila, amiga? Deu para responder alguma coisinha? Então tá bom. Vamos lá, irmão. Ok, então. O Marco Silva faz a seguinte pergunta: mas, aproveitando seu exemplo, se nos colocarmos no lugar do grão de mostarda e ter fé sem questionar, não teríamos uma fé cega? Sim, boa pergunta. Nós estamos sendo convidados a uma fé raciocinada. Essa fé raciocinada, ela pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade, né? O grão de mostarda, ele está sobre aquilo que nós vamos chamar de determinismo divino, não é? E que nós vamos ganhar esse determinismo novamente à medida que nós ganharmos em confiança e fé plena, tá? Por enquanto, à medida que nós ganhamos, né, aquilo que nós vamos chamar de livre-arbítrio, e isso nos foi ofertado quando adquirimos o pensamento contínuo, né, saindo da condição animalizante ali para a condição hominal, nós recebemos a possibilidade de raciocinar, de pensar, é dada a liberdade de escolha. Juntamente com a liberdade de escolha vem o aprendizado, vem o sofrimento, vem uma série de demandas que nós temos que lançar a mão. O grão de mostarda, ele nos exemplifica, por estar sobre a égide divina, por estar sobre esse determinismo, ele nos exemplifica uma dinâmica natural positiva, muito positiva, que nós, enquanto livre-arbítrio que possuímos, muitas vezes não lançamos mão. Nós optamos pelos caminhos que queremos, pelo nosso raciocínio, e muitas vezes embasados no nosso raciocínio, sem levar em consideração as leis que o Pai oferta, também tem esse detalhe, não é? Nós resolvemos seguir por aqui ou por ali, tomando decisões próprias. Mas a gente quer crer que se todos os meus movimentos, eles forem pautados nas leis ofertadas pelo Pai, independente do momento em que vivermos, todas essas leis, elas forem levadas a efeito, certamente o fruto disso é muito positivo. É o que nos transformará em boas árvores. Não tem como uma árvore boa dar um fruto ruim. Não tem como uma árvore ruim também dar um fruto bom. Então, não é simplesmente caminhar de forma cega, é caminhar embasado, direcionado pelo processo educacional que vem de longa data, né, sinalizado aí para a humanidade através de Moisés, e principalmente pegar essas diretrizes e, com bases de fé, trabalhar o que Jesus veio trazer, sublimando a lei, que é o que nós vamos tentar ver daqui a pouquinho aqui. Então, não estamos falando que é para seguir de forma cega, não. O companheiro está super correto. Nós estamos falando para seguir pautado com ensinamentos e com bases que o Pai nos confiou, através dessa educação que Jesus, nesse processo educacional, vem nos ofertando. É nesse sentido. Não sei se a gente respondeu aí, se ficou muito complicado. Mais alguma observação, não? Não, até o momento, não. Rapidinho. O Marco Silva agradeceu. Não por isso, não por isso, irmão. Nós precisamos estar sempre cientes, né? Que essa fé da confiança em Deus é essa ação do grão. E a fé raciocinada é a nossa reflexão sobre aquilo que é passado como ensino, né? Então, uma coisa é refletir sobre os ensinos e outra coisa é a confiança em Deus. Né? Então, assim, nesse momento tão necessário. Vou devolver a palavra que eu ouvi você melhor. Nada disso. Mas aí, menina, o que acontece, família? O material está ofertado. Ele é um material extremamente rico. E é um material que carece
de aprofundamento. Porque se nós não aprofundarmos, eu vou ficar muito na superfície dessa lei e desse material que Deus nos oferece. O trabalho para chegar até nós, esse material, ele é realmente interessante. Ele é desgastante para que pudesse chegar para a humanidade. Não é? Haja visto que tudo que Jesus nos oferta, tudo que veio ali no Novo Testamento, é um material que vem de Deus para nós. Vou dar um exemplo aqui do Apocalipse, por exemplo, que é uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus que lhe deu. Olha como é que é de Deus para Jesus, né? Para mostrar aos servos que somos nós, as coisas que brevemente devem acontecer, e que pelo seu anjo, olha que interessante, um anjo de Jesus as notificou a João, seu servo. Então é de Deus para Jesus, está no versículo 1 do Apocalipse isso, de Deus para Jesus, de Jesus para um anjo, que aparece para João, e João descreve no livro e envia para nós. Então, olha a escalada para chegar de Deus para a humanidade. Então, é um material que chegou, está à disposição e merece uma visão mais profunda. Inclusive, nós vamos encontrar isso aqui na lei, e que geralmente a gente passa batido sem ver. Qual que é um dos primeiros mandamentos que vem com a palavra não na frente? Vocês se lembram? Não o quê? Quem se lembra? Não mateis, quinto mandamento? Então, não matarás, né? Olha que interessante aqui, ó. Como é que ele fala aqui, quer ver? Ouviste o que foi dito, versículo 21, tá? Ouviste o que foi dito, não matarás, tá? Mas qualquer que matar será réu de juízo. Agora, olha que interessante. Jesus está fazendo a reportagem à lei que Moisés traz há 1.600 anos atrás, no período dele. Há 3.600 anos para nós. Então, todos nós aqui já ouvimos. Jesus fala 2 milênios atrás que todo mundo ouviu. Ouviste o que foi dito, não matarás, e qualquer que matar será réu de juízo. Aí eu pergunto para a comunidade aqui mais espiritualizada. Aonde está o juiz? Aonde está gravada a lei de Deus? Nas nossas consciências, tá? Então, se eu tirar a vida de alguém fisicamente, eu vou ser levado consciencialmente a uma avaliação e vou talvez ficar apavorado por ter tirado a vida de alguém. Não sei vocês, mas eu acredito que sim. Ouviste o que foi dito, não matarás, qualquer que matar será réu de juízo. Emmanuel comenta essa lição para nós. Temos mais uma pergunta. Ok. Se quiser fazer a pausa. Tá. Emmanuel comenta essa lição para nós, dizendo que tem tantas maneiras de matar. E que Jesus, olha o comentário de Emmanuel, Jesus não citou, nesse ouviste o que foi dito, não matarás, ele não coloca, não matarás o teu irmão, não matarás uma mulher, não matarás uma criança, não matarás um ancião. Jesus está falando que a lei vem, não matarás. E Emmanuel fala isso, abrindo o nosso olho assim, eu tenho tanta forma de matar a família, não é? Emmanuel vai falar o tempo do outro, a alegria do próximo, né? A mulher não apronta para poder ir para a festa com você, você vira para ela e fala assim, mas você vai vestida assim? Depois de 3 horas que ela ficou lá no salão, providenciando, foi no shopping comprar. Acabou com a alegria dela. E vice-versa, a gente mata a todo instante. Então, o que Emmanuel comenta? Que matar ali é simples, mas é muito complexo, né? Então, olha o que Jesus vai falar sobre isso. Porque olha o desafio nosso, nessa primeira apreciação da lei que Jesus faz. E que nós, enquanto espíritas, nós fechamos a Bíblia e não queremos nem saber. Vou repetir. Ouviste o que foi dito. Não matarás, que qualquer que matar será réu de juízo, né? Eu já abri o matar aqui para vocês. Só que Jesus coloca aqui em seguida uma expressão que ele vai fazer isso com todos os mandamentos, tá? Eu, porém, vos digo. Eu não sei vocês. Quando eu vi esse eu, porém, vos digo pela primeira vez, eu arrepiei todinho. Vocês sabem eu, porém, vos digo o quê? Porque Jesus vai pegar o não matar e vai sublimar. Ele vai, em relação ao tema não matar,
Ele vai tirar da vida comum e vai colocar na sua mão espírito imortal. Sabe por quê? Porque ele vai tirar a ação comum de matar, externa, e vai colocar esse matar aqui dentro. Olha o que Jesus fala. Ouviste o que foi dito, não matarás. Qualquer que matar vai ser réu de juízo. Eu, porém, vos digo, aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. A condenação é a mesma, réu de juízo. Mas antes era matar. Eu, porém, vos digo, com Jesus agora, aquele que se encolerizar contra seu irmão é réu de juízo. Aí eu pergunto para vocês, família, quem quiser abrir o microfone, pode abrir sem problema nenhum e falar, cólera é o quê? O que é esse negócio de cólera? Vocês têm noção? Me ajudem alguém, estou achando vocês muito calados. O que é cólera, família? Raiva. Se encolerizar. Hã? Raiva. Raiva. Vocês conhecem alguém que sente raiva? Conhece? Com Jesus, então, em relação a esse aspecto da lei, pasmem, né? Não é só matar mais não. Jesus está te olhando em nível de sentimento, de pensamento. Com Jesus, ouvindo a doutrina espírita, o cristianismo redivivo, se pegou abalado, com raiva, com ódio, já é motivo suficiente para ser réu de juízo. Perceberam o que Jesus faz com a lei? Ouviste o que foi dito? Não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo, aquele que atentar numa mulher para cobiçar, já em teu coração cometeu adultério com ela. Ele tira da linha física e coloca na linha de só de pensar, já no teu coração cometeu adultério com ela. Eu espero não estar chateando vocês, gente, mas é o que está ali no Evangelho. E que nós temos que estar atentos. Mas vamos às perguntas aí, porque eu acho que meu relógio está estragado. Está faltando 7 minutos? Exatamente. Vamos lá, irmão. A Olga Lima faz uma colocação e logo a seguir uma pergunta. Ela fala assim, pelo meu entendimento, o grão de mostarda é um exemplo que Jesus utilizou para demonstrar para nós a nossa submissão, a humildade perante o Criador. O que você me diz? Sim, a humildade é fator importantíssimo para que a gente consiga se enquadrar. Muitos de nós que estamos aqui nessa sala hoje somos copo cheio. Já vou falar no copo cheio? Não cabe mais nada. Já acha que sabe tudo, que não precisa de crescer, que não precisa aprimorar. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus, Jesus, quando pega os discípulos discutindo qual deles seria o maior no reino, ele pega uma criança, põe no meio deles e fala que se vocês não se converterem como uma dessa criança, não se fizerdes, ele usa 2 termos, se converter e se fizer como pequenino, como uma criança, você não entra no reino não, filho. Sabe por quê? A criança quer crescer, ela quer aprender, ela quer desafiar, ela quer novos valores. E nós já achamos que sabemos tudo. Esse aqui é o grande problema. Para estar com Jesus, tem que estar em nível de simplicidade. A primeira bem-aventurança, companheira que fez a pergunta, olha que interessante, bem-aventurado é o pobre de espírito. Não é aquele pobre de espírito pejorativo que um chama o outro na rua, não. É o pobre de espírito, é aquele que reconhece a sua pequenez diante do universo. Ele sabe que ele é pequeno e que ele precisa aprender, ele precisa de novos valores. E Jesus exemplifica isso. Para nós, ele é guia e modelo. Há 4,5 bilhões de anos ele participa da formação planetária. Isso está no versículo 9 do capítulo 1 do Evangelho de João. Ali estava a luz verdadeira. O mundo foi feito por ele. Jesus participa. Emmanuel confirma no livro A Caminho da Luz isso. Jesus estava lá na formação do mundo. 4,5 bilhões de anos. Jesus já era um construtor planetário. Olha a beleza disso. E ele faz uma oração que poucos de nós lembramos ou sabemos, que mostra como ele se comporta diante do Pai. E que é importante para a gente se localizar e que tem a ver com o tema que a companheira citou, de humildade, de simplicidade. Ele diz assim, não sei se eu vou lembrar tudo, mas ele fala, graças te dou, ó Pai,
Senhor dos céus e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste, Senhor, aos pequeninos. Sim, Pai, porque a ti te aprouve. Olha o que Jesus está dizendo. O Pai não revela nada a sábio e entendido, mas ele só revela pequenino, ao humilde, ao simples. Porque o Pai aprove isso e Jesus concorda com essa dinâmica. E agora ele vai falar dele, Jesus. Olha que interessante. Todas as coisas, ele continua a oração, todas as coisas eu recebi de meu Pai. E ninguém conhece um filho senão o Pai. Família, se Jesus recebe todas as coisas do Pai, ele as recebe como sábio e entendido, aquele que andava sobre as águas, ressuscitava os mortos, curava os enfermos, dava vista aos cegos, aquele que falava com Nicodemos, não só das questões materiais, mas queria falar não só das terrenas, mas também das celestiais, porque Jesus, imagine aonde Jesus evoluiu, não é? Mas não, todas as coisas eu recebi de meu Pai, e ninguém conhece um filho senão o Pai. Então, tudo que o Pai revela para Jesus, ele revela para aquele filho que ele vê que é pequenino. Jesus se comporta como um pequenino ainda hoje. Nós, se quisermos procurar esse mestre, temos que procurá-lo como pequenino que ele é, humilde que ele é. Ele continua, um pouquinho depois dessa oração, dizendo, vinde a mim. Então, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que eu sou manso, humilde de coração. O meu jugo ele é suave, o meu fardo é leve. Quando Jesus pronuncia isso, é logo depois dessa oração que ele mostra que ele recebe tudo do Pai, mas ele não recebe como sabe e entendido. Ele não procura o Pai falando assim, eu sei disso, eu sei daquilo. Não, ele coloca nas mãos do Pai e o Pai revela tudo para ele por conta desse detalhe. Mais perguntas, comentários? Não. Somente alguns comentários, mas não perguntas. Então, gente, vamos estar atentos à lei. Esse mestre, ele não veio abrogá-la. Ele veio dar cumprimento. Só que além de cumprir, né, cumprimento, além de cumprir, ele veio sublimá-la para nós. Então, nós temos que procurar as reuniões do estudo de evangelho mais profundo, para entender que Jesus, ele pega essa lei, sublima e te convida a analisar não mais o que o outro está fazendo, como a gente teme fazer, julgando o próximo, não. Ele quer que você se conheça, ele quer que você olhe para dentro de você, que você perceba os seus sentimentos agora, os seus pensamentos, porque com Jesus não é mais aquilo que você faz para a sociedade de forma raciocinada. Com Jesus é como você reage diante dos fatos. Nossa, fiquei nervoso. Olha, aprendi outro dia na reunião no Miramês. Por que eu fiquei nervoso? Deixa eu pensar. Olha, por causa do meu orgulho. Eu estou nervoso, estou com ira, estou com raiva. Jesus, por causa da minha vaidade. Falou uma verdade, eu não estou dando conta de trabalhar com isso, né? Então procura a casa espírita, procura o companheiro, pede um passe, se desculpe. Jesus vai falar isso aqui um pouquinho na frente, né? Portanto, se você estiver aqui no altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa ali no altar a tua oferta, vai, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, porque senão essa lei que nos envolve, ela vai fazer com que esse procure lá o juiz chame um oficial e vão te inserir na prisão. Em verdade vos digo que não sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Família, tudo aquilo que burlarmos da lei em relação ao próximo, teremos que pagar. Não é? Por um espírito imortal, a prisão é o corpo físico. Né? Muitos de nós estamos em lares que às vezes são conflituosos, né?
Não sairemos enquanto não pagarmos. O último centil. Pagando, gente, acabou. O amor cobre a multidão de pecados. Vamos nos esforçar nesse amor. Vamos pedir o perdão tão necessário. E vamos procurar saber se aqui, nesse altar, nessa noite, alguém tem alguma coisa contra a gente. Sabe por quê? É aí no altar, olha a beleza do evangelho, e aí, tá desses termos, e aí te lembrares, porque é na oração, no altar é que nós lembramos, na hora da prece, gente, eu já prejudiquei fulano, já fiz uma coisa errada com ciclano, né? Então é aí que você tem que levantar, deixar a oferta e ir atrás desse para poder solucionar, porque senão a lei cobra mesmo, e quando a lei cobra, não sairás enquanto não pagares o último centil. Jesus não veio derrubar essa lei, veio te falar que o amor cobra a multidão de pecados. Vale a pena amar, vale a pena tentar, em base de simplicidade e humildade. Nosso tempo esgotou, aliás, passamos 2 minutos, né? Nós te agradecemos, então, Toninho, pela excelente palestra, por todo esse estudo, né, tão profundo que você sempre nos traz. E ficaremos ansiosos pelas próximas oportunidades. Vai ser uma alegria, viu, família? E às vezes a questão online facilita um pouquinho o deslocamento e tal. Vai ser uma alegria sempre que a gente puder retornar aí em torno do Evangelho, de preferência, para que a gente possa estar estudando um pouquinho, aprendendo e trocando ideia. Mas achei essa turma muito calada hoje, viu? Na próxima vez eu quero ver as carinhas, abrir aí, né, os microfones para poder ver a turminha, tá bom? Família, okay. Um beijo no coração de vocês, muito obrigado pelo. Para você também, tudo de bom. Então, vamos agora passar a palavra para a Cristina, que quer nos trazer uma mensagem. Cristina, a palavra é sua. Ok, gente. A questão é a seguinte. Até o Toninho, né, nosso querido expositor, hoje contribuiu muito conosco, nos trazendo uma reflexão. Quando a gente envia o convite lá no grupo de palestra espírita, nós enviamos junto com o convite ali uma conta para contribuição com a fraternidade, né? E fato que tem sido muito proveitoso para nós, porque como a fraternidade está com as portas físicas fechadas, essas contribuições que têm chegado têm nos ajudado a manter o trabalho ativo, né, Wagner? O Wagner está lá com a assistência social, sabe o quanto é necessário. Então, nós lembramos, né, até estávamos mais cedo conversando lá no particular com o Toninho, da passagem onde Jesus fala que a minha casa será chamada casa de oração, né? Então, lembrando para a gente aí do caráter sagrado da casa espírita, né? Então, gente, nós decidimos que nós vamos retirar esse trechinho lá do convite e vamos mandar em separado no grupo de palestra. Por quê? Porque as pessoas pediram para estar lá, para poder, né, recorrer, saber qual conta, como ajudar. E não é só assim. Qualquer ajuda que vocês tiverem, né, Wagner? A doação de alimentos, roupas, medicamentos, né, camas, o que for, pode entrar em contato conosco. Os contatos, o telefone de contato, os meios de contato vão estar lá. Assim como a gente pediu há semanas atrás o computador para as famílias que estavam com jovens sem conseguir estudar, porque não tinha recurso, e graças a Deus ganhamos 2. Um eu encaminhei para a família que pediu, e outro o seu Mendes, né, seu Mendes, fez o encaminhamento. Então, nós agradecemos, contamos com a cooperação de vocês, e só para vocês entenderem, o expositor não recebe nada, né, para estar falando conosco, nos auxiliando. Todo o trabalho na Casa Espírita é conforme Jesus ensinou. Dai de graça o que de graça recebeste, tá bom? Era só essa palavrinha. Obrigada. Cris, a gente pode trazer uma observação? Claro, querido. O carinho que a gente tem quando chega o tema da palestra, que a gente imagina assim, nossa, isso aí vai ajudar o meu primo, ou então vai ajudar, né? E a gente convida para que possa ingressar aqui no grupo, né? Então, olha que interessante.
Às vezes pode ter uma mensagem lá, saiba como contribuir com a casa, se abre um leque tão grande de contribuição como você está falando, né? Mas a conta bancária, ela pode deixar tantos aspectos, né, duvidosos, né? E que às vezes a pessoa que está recebendo aquilo pela primeira vez, ele pode achar, igual você falou, ele pode achar até que o expositor que está recebendo salário, né? Então a ideia é que você tenha no corpo da mensagem algo que convide as pessoas a estarem ingressadas nas atividades, mas sem esse viés muito material, porque conta bancária não tem jeito, conta bancária é dinheiro, né? Não tem como você fugir disso, né? Nós já tomamos essa providência, o seu Mendes junto ao Wagner aí vão estar elaborando direitinho para nós, e a sua contribuição é sempre muito valiosa. Muito obrigada, viu, Toninho? Só esclarecendo o público aí a mudança, para que eles possam entender, tá bom? Muito obrigada. Ok. E lembrando que nós todos é que saímos sempre muito enriquecidos com as palestras das nossas segundas e quartas, né? Então, agora, caminhando para a finalização, nós vamos convidar a Nicole para fazer uma última música de harmonização para nós. Cadê a Nicole? Estou vendo a carinha. Ah, ok. E aí, logo depois da música da Nicole, nós vamos pedir o seu Mendes para fazer para nós a prece de encerramento. Nicole. Obrigado, Nicole. Vamos, então, passar a palavra agora para o senhor Mendes fazer para nós a última prece final. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de mais um encontro em Teu nome, mais um estudo do Seu Evangelho. Agradecemos ao irmão Miramês e a equipe do Plano Espiritual que nos apoia e que nos dá sustentação. Agradecemos nosso irmão pela brilhante exposição, pelas reflexões que trouxe até nós. Agradecemos a presença de todos aqui presentes nessa sala e que Jesus possa estar em cada um dos corações, abençoando cada lar aqui representado, fluidificando todas as águas e que possa abençoar a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Assim seja. Agradecemos, então, a todos vocês que estiveram presentes aqui conosco nessa noite de estudos e também aqueles que, por algum motivo, não puderam estar aqui, mas em espírito, né, com certeza estiveram ligados.
E lembrando que agora, na segunda-feira que vem, estaremos aqui novamente, neste mesmo horário de 20 às 21. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, família.